Ô pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de matemática para o sexto ano, sexto, sétimo anos. Gente, que está no oitavo, nono, precisa dessa aula para relembrar, né? E agradecer a Secretaria Municipal de Educação que está nos permitindo a gente fazer uma aula legal. A Câmara Municipal que cedeu espaço, que montou a equipe, que está sendo 10. Uberaba, entre aspas, está em boas mãos, tá? Está sendo bem cuidada. Na educação, eu vou falar a verdade, nunca vi tanto carinho com esses meninos. Meninada, vamos retribuir. Como? Estudando, tirando boas notas. É isso que nós esperamos de vocês. Então, meu agradecimento à Secretaria de Educação, meu agradecimento a vocês, Escola Municipal Santa Maria, eu sou o professor Reginaldo Manheso. Nós vamos usar nosso livro, Aribá Mais Matemática, do sexto ano. Então, toda a minha contextualização, os meus exemplos, estão no nosso livro didático. O primeiro exemplo que eu tenho aqui, para falar de números naturais, esse sistema de numeração, primeiro capítulo, abri o livro lá, tem essa imagem bonita. Professor, o que é isso? Esse exemplo aqui, uma imagem do cotidiano, só que não é nosso, é do Rio de Janeiro. Isso aqui é o bondinho, que vai lá no Cristo Redentor. E aqui você tem números de tudo quanto é jeito. Eu vou sentar no primeiro vagão, eu quero sentar no primeiro banco, a linha 570, eu vou pegar o ônibus, vou pegar o bonde às 2 horas e 30 minutos, 12 quilômetros a velocidade. Professor, quantos números você está falando? Todos esses números fazem parte do sistema de numeração, certo? Mas onde que eles estão? No nosso dia a dia. Os números aparecem em muitas situações, certo? Mas eles são sempre escritos de uma forma que nós conhecemos hoje. Será que foi sempre assim? É essa que nós vamos estudar hoje. Os números que nós usamos fazem parte do sistema de numeração indo-arábicos. Indo-arábicos? O que é isso? Calma que eu vou chegar lá, né? E você vai estudar com a gente aí nesse livro, né, nesses momentos, nesse livro, nesse contexto, ok? Pois bem, os números expressam ordem, os números expressam grandezas, os números expressam contagem, uma série de coisas que nós vamos usar, tá ok? Indicam medidas, mas nós vamos ver isso no decorrer das aulas. Gente, sempre foi assim? Nosso primeiro exemplo de números vem com os egípcios, né? Que representam para nós hoje uma forma diferente do que eram antes, né? Algumas civilizações antigas, como a egípcia, os maias, os babilônicos, né? A civilização babilônica, criavam símbolos para representar as contagens e medidas. Criavam símbolos para representar contagens e medidas. Isso mesmo. A diferença entre os números, entre os sistemas de numeração, em grande parte, é a necessidade da cultura de cada povo, né? E vocês vão ver como é que isso fazia eles entenderem o mundo de forma diferente. Olha quem caiu aí, olha quem está aqui, olha quem está aqui. Sistema de numeração egípcio. Como é que você sabe disso? Isso aqui está gravado nas pedras, lá dentro das... Se você entrar dentro de uma pirâmide, você vai ver uma série de símbolos. Como é que os egípcios escreviam os números? Eles tinham símbolo para as grandezas, símbolos para uma unidade, símbolos para 10, símbolos para 100, para 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Espera aí, professor, os egípcios usavam isso aqui, representavam grandezas decimais? Exatamente. Eles já tinham a noção que fazia a associação das grandezas com os nossos dedos. Eu tenho 10 dedos, por isso que eu uso o sistema decimal. Oh, coisa boa, hein? Eu tenho medo se eu tivesse 4 dedos, mas deixa eu lá. Gente, olha o que os maias descobriram. O símbolo pode repetir quantas vezes quiser. Cada símbolo tem um valor e ele não tem posição nenhuma, certo? A gente depois fala mais um pouquinho dos egípcios, porque a gente só vai ver os egípcios lá nas pirâmides para entender como que aconteceu a civilização do povo egípcio. Mas do lado deles, dos egípcios, eu tinha os babilônicos, lá perto, né? Dizem que foram os babilônicos que começaram primeiro a numeração para 10. Eles tinham 2 símbolos para representar a grandeza. Era uma cunha em pé e uma cunha deitada. A cunha é só você pegar um lápis. Só que isso aqui está gravado na pedra, certo? É gravado na pedra, por isso que chegou para nós até hoje. Não é isso? Eles tinham símbolos que podiam ser repetidos. Ó, eles já tinham uma noção que se eu repetir esse símbolo, a cunha em pé 10 vezes, eu tinha uma cunha deitada. Epa, deitada é 10, em pé é 1. É isso mesmo.
Legal, né? Essa é a cultura babilônica. Eu não vou me estender muito, mas ela é muito interessante. Assiste algumas coisas aí, uns vídeos no YouTube, que você vai adorar. São coisas belíssimas. Mas vamos atravessar o oceano? Vamos. Um povo que está a 20, 30 mil quilômetros de lá, não, 30, acho que é muito, uns 20, né? Eles fizeram um sistema diferente, os maias. Os maias não faziam conta de 10, eles faziam conta de 5. E eles tinham dois símbolos, o ponto e o traço. Professor, isso não parece com isso mesmo, parece com código Morse. Ó, um ponto é um traço valia 5, mas esses povos, que com culturas, com tempos totalmente diferentes, com lugares diferentes, tinham uma representação que os maias e os babilônicos não tinham, que era representar o vazio, representar o zero. Isso é fundamental no nosso sistema de numeração hoje, tá ok? Então, esse aqui, olha onde que eles estão, América Central. Gente, essa cultura foi destruída pela cultura europeia. Quando houve o descobrimento, essas culturas foram destruídas. Isso chegou pra gente há pouco tempo, porque destruíram tudo. Mas se você for no Peru, se você for lá no México, você tem essa cultura lá e ela é belíssima. Vamos fazer um quadro comparativo com as com nossos três modelos? O modelo egípcio, o modelo babilônico e o modelo maia. Como é que eles representavam o número 1? Um tracinho. Ó, tá vendo isso aqui? Olha como é que o egípcio tinha trabalho para representar. Eu quero representar 9 elementos. Eu tenho que fazer 9 risquinhos. Em sala de aula é uma festa. Eu faço a meninada fazer isso no barro. Eles adoram. Que delícia. O 10, eu falava fazendo que é uma ferradura. Parece que é um U de cabeça para baixo, né? U de Uberaba, cabeça para baixo. Olha as grandezas. Olha como é que era a cultura babilônica, as cunhas. E olha como é que era a cultura maia. São povos extremamente distantes uns dos outros. Essas duas culturas eram próximas, então a gente pode acreditar que elas tiveram influência uma na outra. Essa aqui, não. Estavam muito do outro lado do oceano, né? Beleza, mas isso ajuda a gente? Não. Porque isso não existe hoje no nosso dia a dia. Deixa isso quieto lá. É importante conhecer, muito importante. Mas eu vou achar escrita maia na esquina? Não vou. Mas eu vou achar os números romanos na esquina. Praça Pio XII, Rua 15 de Novembro. Eu não vou escrever 15 de novembro, eu vou escrever 1 e 5? Também não. Eu vou escrever em números romanos. É importantíssimo você aprender números romanos. Estão nos capítulos de livros, estão nos apêndices de livros, certo? Estão no nome das ruas, o nome das pessoas. João Paulo II. Legal? Muito bom. Pio XII. Tudo isso vai ser escrito em que jeito? Números romanos. Então, o interessante dos números romanos é que eles não tinham símbolos. Eles usavam a primeira letra que representava as grandezas. Tá certo? C de centro, de 100. Então, essa é a cultura do alfabeto romano. O romano usava o alfabeto para representar as letras. Olha aqui que nós ganhamos então. I é 1, V é 5, X é 10, L é 50, C é 100. Os meninos esquecem muito esse L aqui. D é 500, também o pessoal esquece. M é 1000. 500 de dracma, uma coisa assim, né? Quer dizer 500, a gente não fala isso mais, mas era assim. E você só pode repetir o número 3 vezes. Então, como é que eu faço o número 4? Porque eu não posso I, mais um I? Não, aí ele faz um negócio que dá um nó na gente, ele põe um I antes de um número, aí ele te subtrai. Então, a representar o número 4, ele vai usar o 5 menos 1. É umas coisas legais. Vamos ver um pouquinho para frente aqui. Ó, ele obedece a algumas regras, os outros eram só símbolos, o símbolo estava lá, estava valendo. Primeiro, a letra romano eu preciso porque é um número que eu uso ainda no meu dia a dia. Uso pouco, mas eu uso. As letras I, X, C e M podem ser repetidas seguidamente até 3 vezes. Professor, eu posso ter 2L? De jeito nenhum. Eu posso ter 2D? De jeito nenhum. Ok? Então, olha o exemplo a seguir. Como é que eu vou escrever 3? Olha, I. Ficou fácil? Facinho. Como é que eu vou escrever 30? 3 vezes 10. 10 mais 10 mais 10. Legal? Muito bom. Como é que eu vou escrever 300? Eu posso repetir o C? C. 300. E o 1000? M. 3.000 no caso, né? Cada M é 1.000. Então, essas letras representam o alfabeto romano, os números romanos. Peraí, professor, tá facinho demais, então não tem segredo.
quase que não tem. E V, o V não representa 5? Beleza. O I não vale 1? Vale. 5 e 6, 5 e 1, 6. E V, então é 6. Só que se eu colocar ao contrário, I, V, dá 4, porque ele subtrai 1. É um pouquinho confuso aí. E o 12, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10, vou colocar o 1 mais 1. Isso aqui vai entrar naquilo que nós chamamos de decomposição de um número. Não dá para mim fazer algoritmo com eles, mas dá para mim decompor. E eu vou precisar dessa decomposição para fazer somas com números romanos, se eu precisar de fazer. Eles precisavam na época, né? Só tinha números romanos. Beleza. Pessoal, o que é isso? X, X, VI. Vamos aprender decomposição. O X não vale 10? Então 10 e 10. O V não vale 5? Vale 5. O I não vale 1? Vale. Todos estão à direita, então está valendo. Não tem ninguém à esquerda. À direita, soma, à esquerda, subtrai. Então, somando essa decomposição, eu cheguei ao número 26. A gente faz isso muito com a decomposição, com os números, com os alunos. Ok. E agora, eu tenho quem? Um pouquinho mais complexo. Eu tenho aqueles números que vão ser subtraídos, que estão à esquerda. Olha aqui que eu falei. IV é 5 menos 1. Por que é menos? Porque está à esquerda. O I está à esquerda. Legal. E X? Olha, 10 menos 1. O I está à esquerda de X. E X antes de LC, eu posso usar? Claro. 50 menos 10, 40. Opa, é isso? XL é igual a 40. E quanto que é XC? Uai, 100, 10. Vamos fazer. O C não é 100? 10 não é. O X não é 10? Mas está à esquerda, então é menos. 100 menos 10, 90. Gente, devia ser difícil fazer conta com números romanos, né? Ele tinha que ter uma paciência danada. Por isso que os grandes matemáticos não eram romanos. Legal. O C, ele pode aparecer antes do D e do M. D é 500, M é 1000, né? Então, CD, quanto que vale CD? Eu adoro falar CD, os meninos fez a maior confusão na sala por causa do aparelho do disquinho. É 500 menos 100, porque C é 100, D é 500. 500 menos 100, 400. CM é o famoso 900 que a gente usa demais para representar o ano. Bom, estava tudo muito bem, só que a matemática ela era um pouquinho travada. Imagina pensar os números com aquelas letras. Meio confuso, né? Apareceu para nós lá no Rio, no Hindu, o povo depois da peste, são 3 civilizações, os hindus. E os árabes, quando dominaram toda a península, buscaram a cultura dos hindus. E os hindus nos vão trazer um presente muito grande, que é isso aqui. Essa tabela é a tabela da evolução dos números. Por que eu escrevo os números dessa forma hoje? Está lá no seu livro, dá uma olhadinha, tá? Olha como é que eles foram evoluindo. Muito legal. Eu faço um jogo com os ângulos aqui que os meninos adoram, com as semi-retas. Então, isso aqui aconteceu assim? Não. Até 1200, olha como é que era. Até 860 depois de Cristo, quer dizer, quase 900 anos depois de Cristo, olha que coisa estranha. Mas tem uma coisa fundamental que diferenciou e permitiu a evolução da matemática. A utilização do número 0, que não havia antes na cultura romana, não havia nos egípcios, né? Aqui não, aqui já tinha o uso do número 0. E dessa forma aqui, eles trabalharam com um conceito muito legal. Mas eu falo para os meninos que isso aqui é um número árabe, eles ficam meio estranhos. Quem que quer dizer isso? Assim, isso aqui é o nosso matemático. Então, esse matemático aí, eu não vou dar conta de falar o nome dele, mas alquimia, alquiquinde, esse cara, eu falo para os meninos que é o senhor aritmético, é o cara que inventou, o cientista que inventou. Vamos devagar. Na verdade, ele adaptou da cultura hindu, certo? A utilização dos números e deu uma ênfase enorme. Mas é só pensar nos números? Não, é pensar na forma como você usa os números, que é isso que a gente vai colocar, certo? Eu posso repetir esses números quantas vezes eu quiser. Quando eu estou à direita, é uma grandeza, certo? Quando eu estou à esquerda é outra. Então eu tenho a ordem do número, importa aonde o número está. Então os números hindu-arábicos, eles seguem uma ordem. A ordem é importante. Então é um sistema posicional. O que é isso? O valor de cada algarismo depende da sua posição na tabela.
não é isso? E os mesmos algarismos em posições diferentes significam valores diferentes. Epá, eu tenho 3 aqui e tem 3 aqui. Não tem problema. Aqui ele tem um valor, aqui ele tem outro. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Aqui representa quem? A primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Professor, você está fazendo a coisa errada. Como, Zezinho? Você está fazendo de trás para frente. É isso mesmo. Os números árabes, porque são árabes, nós aprendemos dele, é de trás para frente. O que é isso de trás para frente? É da direita para a esquerda. E nós escrevemos da esquerda para a direita. Então, os números são invertidos pela cultura árabe, que é assim que eles escrevem, né? Então, as ordens, você numera o primeiro número que está mais à direita. Você numera o que está mais à direita, mas o maior número é o que está à esquerda. Legal, né? Vamos lá. Ó, então, quantas ordens eu tenho aqui? Ó, professor, você tem aqui 10 ordens. Exatamente, 10 ordens. Cada número depende da posição, o valor e a grandeza que ele tem. Legal? Isso vai até onde? Até o infinito. Tem fim? Não, vai até o infinito, ok? Depois a gente bota uma vírgula aqui e faz a inversão. Pois bem, então, ao escrever o número do sistema hindu arábico, cada algarismo ocupa uma ordem, cada um ocupa uma ordem, não tem jeito de botar 2 na mesma ordem, e cada ordem tem um nome específico. Tem um nome específico? Tem. Vamos decompor o número que a gente aprende. Como é que eu vou decompor esse número aí? Eu já entrei com o meu bordão. Quem me ajuda? Adoro perguntar para os meninos quem me ajuda, eles ficam eufóricos. 356 o quê? 1000. 456 o quê? Unidades. Olha, vamos lá então? Eu tenho 6 unidades. Na segunda eu tenho o quê? 5 dezenas de unidades. Estão vendo que eu estou mudando? Na terceira ordem eu tenho o quê? 4 centenas de unidade. Então, 6 unidades, 5 dezenas, 4 centenas de unidade. Agora eu repito a mesma coisa de lá, só que lá já é de outra classe, então é dos milhares. 6 unidades de milhar. 5 dezenas de milhar. 3... Opa, volta para cá. Não pulou no 3? 5 dezenas de milhar. E o outro, 3 centenas de milhar. Espera aí, você repetiu aqui. Repetir com um complemento. Aqui é unidade, aqui é milhar. Unidade, milhar, como é que chama isso? Esqueceu? É classe. O que é a classe? Você divide o número de grupos de 3 em 3. Cada grupo de 3 em 3 representa uma classe. A primeira classe que eu vou ter, né, e sempre começando da esquerda, a primeira classe que eu vou ter é a classe das unidades. Aqui 158 está nas unidades. Unidade, 8 unidades, 5 dezenas de unidade, 1 centena de unidade. E o 7? O 7 já não é unidade mais, está numa outra classe, é a classe dos milhares. Então, olha lá comigo. Eu tenho as unidades, eu tenho a classe dos milhares, eu tenho a classe dos milhões, a classe dos bilhões, trilhões, quatrilhões, e assim segue a matemática. Perfeito? Entendemos? Oh, coisa boa. Amigos, olha lá. Esses aqui são os nomes das classes, mas sempre as classes é dividido em centena, dezena e unidade. Oh, que legal. Gente, chegamos ao fim da nossa aula de matemática no 6º ano, falando sobre os números, ordens e classes. Espero que vocês tenham curtido. Professor Reginaldo Manheso, deixo um abraço para você, um abraço aos nossos alunos lá na Escola Santa Maria. Fiquem com Deus e até a próxima.